Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, essa aqui é a última parte da playlist de vídeos sobre ponto de equilíbrio, tá? Esse gráfico aqui de início olhando assim, ele assusta um pouco, mas se a gente for esmiuçando ele, a gente começa a entender e aí não precisa nem de uma explicação posterior, só com gráfico você consegue entender o que ele quer dizer e o que significam esses valores aqui da empresa. Usando o mesmo exemplo que a gente estava usando da indústria de capinhas de celulares, esse aqui é o gráfico da empresa que nos mostra o ponto de equilíbrio dela. Tá? Então aqui no eixo Y a gente tem os valores em reais, tá? E aqui no eixo X a gente tem quantidade, tudo bem? Quantidade de capinhas, quantidade vendida. Bom, essa linha verde nos mostra a receita, tá? Então deixa eu escrever aqui, pra gente poder entender e aí não esquecer. Fiz verde porque verde é mais intuitivo. Verde receita, tá bom? Bom, essa linha aqui rosa, ela significa o custo variável. Se você assistiu a introdução, o primeiro vídeo, você vai entender mais ou menos esse gráfico aqui. Essa linha aqui laranja é o nosso custo fixo. Então, a gente está começando a entender o que significa aqui esse gráfico, tá? Bom, então, vamos analisar alguns fatores aqui. Então, significa que para eu vender 400 mil reais, que é o meu custo fixo, para eu chegar nessa receita aqui do meu custo fixo, que é 400 mil reais, como mostra aqui, eu tenho que vender aproximadamente, vamos olhar aqui, ó, aproximadamente uns 38 mil, umas 38 mil capinhas, vai dar aproximadamente 400 mil reais, tá vendo? Então a gente vai começando a entender como que funciona o gráfico. Bom, a gente já tinha feito as contas e a gente chegou no valor do nosso ponto de equilíbrio em quantidade vendida, que era de 57 mil e um quebrado, tá? De unidades vendidas que a gente precisaria para atingir o nosso ponto de equilíbrio, que é exatamente o que está aqui, ó. Tá vendo? Tá um valor bem próximo aqui de 60 mil, que é os nossos 57 mil. E isso era equivalente em reais a 685 mil. 685.716, se não me engano. Então, se você traçar aqui os correspondentes x e y, você vai chegar nesse ponto aqui. O que é esse ponto? Justamente o nosso ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Tudo bem? Vamos fazer outra análise aqui, ó. Aqui, essa linha aqui rosa é o nosso custo variável. Por que ele começa a partir daqui do 400 mil? Porque abaixo dele, tá, do 400 mil para baixo, é o custo fixo, ou seja, eu teria que arcar com esses 400 mil independente de quanto eu vendi. Então, se você analisar aqui, vamos colocar aqui que a gente tenha vendido 20 mil unidades, ó. Tá aqui minha receita. Eu vendi 20 mil, eu faturei aproximadamente cento e poucos mil reais, ó. Se a gente for olhar o correspondente aqui em Y. Então, vendi 20 mil unidades, o que dá de receita aproximadamente, sei lá, 120 mil reais. Tudo bem, isso não significa nada, porque de qualquer forma eu vou ter que pagar os meus 400 mil reais, que é o meu custo fixo. Vou traduzir isso em coisas reais para a gente poder entender de fato
o que eu estou falando de custo fixo, tá? Então, na nossa indústria que a gente produz capinha de celular, a gente tem uma folha de pagamento de 150 mil reais, a gente tem 50 mil reais de energia para pagar, então a gente tem todos esses valores que são custo fixo, tá? Então a gente tem aluguel, tudo isso somando dá 400 mil reais. Então, traduzindo isso, independente de quanto eu vender, eu vou ter que pagar. Eu tenho que pagar os meus funcionários, eu tenho que pagar o aluguel da empresa. Então, a gente faz essa conta justamente para descobrir quanto de receita eu tenho que ter, quantas unidades eu preciso vender para pagar o meu custo fixo, cobrir o meu custo variável, tá? E começar a ter lucro. Então, se você analisar o custo variável, até então, ele está acima da nossa receita. Tá vendo que a linha rosa está em cima da verde? Então, o nosso custo variável, ele ainda está acima da nossa receita. Ou seja, a gente está tendo prejuízo. Esse espaço aqui significa o quê? Prejuízo. Tudo bem? Daqui para baixo, ó, posso riscar tudo. Tudo isso aqui é prejuízo. A empresa está trabalhando para atingir o ponto de equilíbrio e começar a ter lucro. Até esse momento aqui, independente de quando acontecer. Por isso que é importante analisar de forma prática. Então, eu posso vender os meus 57 mil capinhas, minhas 57 mil capinhas, sei lá, no 10º dia do mês, tá? Então, atingir aqui o ponto de equilíbrio no 10º dia. A partir daí, eu começo a ter lucro, tá bom? Ou eu posso atingir isso no penúltimo dia. Ou posso não atingir, e aí eu vou fechar no prejuízo. Então, a partir daqui, quando as linhas se cruzam, a minha receita agora, a minha linha da receita, que é a verde, está acima da linha rosa, de custo variável. Então, a partir daqui, eu começo a ter lucro. Tudo bem? Então, eu quero analisar quanto que eu tenho que... Quantas unidades equivalem a 1 milhão. Então, no gráfico, tudo isso você consegue analisar. Ó. Tudo bem? Se você tiver um gráfico com os números todos certinhos, você consegue fazer esse tipo de análise. Tudo bem? Isso aqui é extremamente importante para uma empresa descobrir o ponto de equilíbrio, principalmente empresa de industrial, eles utilizam bastante esse cálculo, tudo bem? De ponto de equilíbrio, para saber quantas unidades eu tenho que vender para atingir o ponto de equilíbrio, enfim. Esse tipo de conta aqui é extremamente importante. Bom, se você gostou do vídeo, é isso aqui, tá? Se ficou dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, deixa um gostei também para ajudar. E os vídeos aqui que eu faço são assim, tudo bem? É lápis, borracha e a explicação aqui, tudo bem? Não tem computador, não tem nada. Bom, é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.